Vamos tratar nessa edição também das eleições na Argentina. Mas antes, meu boa noite aos participantes, inicialmente da nossa roda, começando pelo nosso ex-chanceler, ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer. Boa noite, obrigado, Celso, pela disposição de participar da roda. Daniel Rittner, em Brasília, Lourival Santana ao meu lado no estúdio e comigo também aqui, Caio Junqueira. Antes, vamos atualizar vocês. O avião com os brasileiros repatriados da faixa de Gaza, ele tem pouso previsto em Brasília na próxima hora, um pouco depois das 11 horas da noite. Os repatriados serão recebidos pelo presidente Lula. As informações direto da capital, ao vivo, com a repórter Luciana Amaral. Luciana, boa noite. Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Isso mesmo, a previsão é que o avião chegue aqui na base aérea de Brasília por volta das 11h30 da noite. Eu estou aqui, inclusive, no Palácio da Alvorada. O presidente Lula ainda está aqui, mas daqui a pouco ele deve sair lá para a base aérea fazer essa recepção aos repatriados, junto também com alguns outros ministros, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, também o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. Pode ser também que o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, também estejam presentes, então, nessa chegada, nessa recepção, nesse acolhimento. Nessa chegada também a expectativa é que vários representantes de outros ministérios estejam presentes, isso para já cuidar também de documentação, por exemplo, o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Social, o pessoal do Ministério da Saúde também, para dar uma continuidade nesse atendimento médico por meio do SUS. E vale destacar que inicialmente 34 pessoas estavam na lista original de pessoas autorizadas a sair da faixa de Gaza, mas segundo o Itamaraty, 2 pessoas, mãe e filha, desistiram de serem repatriadas por motivos pessoais e decidiram então ficar na faixa de Gaza. Lembrando que esse avião, ele saiu ontem do Egito, saiu de Cairo, capital do Egito, e ele fez algumas escalas. A última agora foi à noite no Recife, fez uma parada lá e decolou aqui para Brasília por volta das 9h10, 9h11 da noite, vindo agora então para cá, para Brasília. Chegando em Brasília, os repatriados vão passar pelo menos 2 noites em alojamentos da Força Aérea Brasileira, onde eles vão poder também descansar melhor, se alimentar bem, receber assistência médica, psicológica. Agências da ONU ligadas ao trabalho dos refugiados também devem estar presentes, inclusive com intérpretes. A Polícia Federal vai também ajudar na questão da regulamentação migratória, e depois dessas 2 noites aqui em Brasília, os repatriados vão ser direcionados para outros estados. Parte para onde eles têm família e uma outra parte para alojamentos, abrigos que também trabalham com migrantes e refugiados no interior de São Paulo e também em outros estados. Então a gente fica nessa expectativa, logo mais o avião deve pousar aqui em Brasília. Volto com você, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Lá em Brasília, mais cedo, durante um evento, o presidente Lula voltou a criticar a operação militar israelense em Gaza e igualou Israel ao Hamas. Confira. Depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, as consequências, a solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Celso Laffer, como eu procurei mencionar no começo dessa edição do WW, vários países democráticos têm feito críticas severas à operação militar israelense em Gaza, mas nenhum colocou Israel e Hamas no mesmo patamar, como acabou de fazer o presidente da República. Bom, William, você colocou muito bem os problemas que a declaração do presidente traz para a nossa consideração. Há, sem dúvida nenhuma, uma imensa satisfação com a vinda dessa última leva de brasileiros que saíram do teatro de guerra e dos conflitos agora em Gaza, que se somam aos muitos que saíram também de Israel, graças ao apoio
do governo brasileiro da construtiva atuação do Itamaraty, que merece todo o aplauso. E merece todo o aplauso que o governo fez o que deveria fazer, que é a proteção nacional, a proteção dos nacionais no exterior. Mas para poder fazer isto, ele precisou negociar com o governo de Israel, com o governo do Egito, fazer articulação com outros países para que essa saída fosse possível. Então, o que significa a declaração do presidente do ponto de vista da política externa brasileira e da nossa diplomacia? O presidente busca um lugar apropriado para o Brasil no mundo, o que requer credibilidade e confiança. Ele condenou a ação terrorista do Hamas. Condenou depois de algumas hesitações. Não deveria ter tido essas hesitações, como não deveria ter tido hesitação no caso da guerra da Ucrânia, onde, num primeiro momento, ele atribuiu tanto à Ucrânia quanto à Rússia a responsabilidade pelo conflito. O repúdio ao terrorismo é um dos princípios constitucionais que regem as relações internacionais do Brasil, de maneira que condenar o terrorismo era, evidentemente, uma obrigação da política jurídica exterior do Brasil. Ainda mais, uma agressão como a conduzida pelo Hamas, que objetiva declaradamente a extinção do Estado de Israel, que matou pessoas, fez reféns, atingiu civis e não encontrou no seu caminho combatentes, mas a população civil. É compreensível, portanto, não só as emoções, mas também o significado para Israel do que este ataque representou como um ataque inédito à existência de Israel e à sua população. Agora, o governo e o presidente almeja desempenhar um papel construtivo em prol da paz. Para exercer este papel, que também está previsto na Constituição, que é a defesa da paz e a solução pacífica de controvérsias, ele precisa ter credibilidade. Esta declaração não ajuda a credibilidade internacional do Brasil, pois se suspender o tamanho das situações humanitárias que cercam Gaza, requer atuar com todos os diretamente envolvidos. E se não dá para atuar com Hamas, porque evidentemente é um grupo terrorista e não tem representação, é imprescindível lidar com Israel. E uma declaração dessa natureza atrapalha a interação diplomática do Brasil e o objetivo de obter pausas humanitárias e levar a uma solução mais construtiva para esta grande dificuldade em que nós, como país e como mundo, nos confrontamos. Em outras palavras, e para resumir, a declaração do presidente é uma manifestação dos seus sentimentos, com a imprecisão que caracteriza a falta de proporcionalidade entre aquilo que foi o ataque do Hamas e o desastre humanitário em Gaza, e, nesse sentido, não contribui para a condução da política externa. Se o Brasil quer ter um papel construtivo nesta matéria, ele precisa ter condições de conversar com todos para poder trabalhar isto. E, dessa maneira, ele não está contribuindo para o sucesso da diplomacia brasileira, na minha avaliação. Lorival, se o Celso me permite, resumindo muito brevemente o que ele disse, o que o Lula consegue é trabalhar contra si mesmo. Se ele quer ter influência no processo de paz, ele perde credibilidade quando disse o que disse. Exato. Eu acho que
falta um pouco de realismo, né, para essa posição, assim, realismo não só nesse sentido que o Celso estava colocando, no sentido das relações internacionais, mas do que é a realidade. Quer dizer, você não pode comparar pessoas que invadem um outro país e encontram crianças, né, veem que são crianças, estou vendo, isso aqui é uma criança, aí maltratam, torturam, matam ou tomam como reféns, com outras pessoas que bombardeiam de cima e, nesse bombardeio, matam crianças. São coisas diferentes. Acho que o Volker Turk, que é o comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, disse o seguinte: olha, tanto o Hamas quanto Israel estão cometendo crimes de guerra. Isso é uma verdade, à luz do direito internacional. Então, são posições diferentes de dizer que Israel está... Antes daquela gravação que a gente viu, a linha de raciocínio do presidente Lula era a seguinte: ele disse assim, Israel está... eu nunca tinha visto, ele falou, uma guerra em que as crianças são vítimas preferenciais. Bom, como vamos provar que Israel está propositalmente matando crianças na faixa de Gaza? Eu não tenho essa evidência. E, ainda por cima, é profundamente incoerente e denota uma indignação seletiva, porque o presidente Lula defendeu o Vladimir Putin, queria acolher o Putin aqui, lamentou a ausência do Putin na África do Sul, e o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o Vladimir Putin é por haver ordenado a extradição forçada de milhares de crianças da Ucrânia para a Rússia. Então, não é verdade que ele não viu recentemente uma guerra em que crianças são vítimas preferenciais. Lá está provado, lá existem evidências disso, enquanto que na faixa de Gaza não existe. Agora, é evidente que Israel está colocando como prioridade atingir os alvos do Hamas e está aceitando que milhares de civis, incluindo crianças e mulheres, morram nesse processo. E isso sim é responsabilidade de Israel. Nós vamos ver isso logo mais. Nós temos um segmento do programa dedicado justamente a isso, aos combates em torno ou pelo Hospital Central lá em Gaza. Eu queria colocar o Daniel e o Caio aqui do lado político brasileiro em relações, começando por você, Daniel. Há uma compreensível expectativa agora com a chegada dos repatriados de Gaza, uma das primeiras coisas que o professor Celso Lafra também mencionou na intervenção dele até aqui no WW, e o governo monta em torno disso uma comemoração. Agora, em que medida, se a gente olhar para além da comemoração, o Brasil ganha ou perde projeção na questão da guerra em Gaza, com as coisas que o presidente parece dizer a partir do fígado? Não só assino embaixo do que o Celso e o Lorival comentaram agora há pouco, como lembro que a gente já advertia aqui no fim da semana passada que com o fim de dois fatores que continham um pouco a retórica de Lula no conflito Israel-Hamas, essa retórica ia escalar bastante. Esses dois fatores, fim da presidência brasileira no Conselho de Segurança da ONU, na virada do mês, e finalmente a retirada dos brasileiros em Gaza. Isso tira um fator de contenção da retórica presidencial, que sempre pendeu para a Palestina, sempre foi excessivamente rigorosa, talvez com o lado israelense, mas o fato é que, a partir de agora, Lula se sente bastante mais livre para externalizar todos esses sentimentos que ele tem, sem considerar muitas vezes que ele precisa se conter para exercer não só algum papel eventualmente construtivo numa discussão internacional, mas principalmente um papel construtivo internamente. Esse é o ponto para mim. Essas falas de Lula podem transpor muito mais do que já temos visto para o ambiente interno, um fator muito grave de polarização que não é nosso.
A questão Israel-Palestina tem sido muito capturada à direita e à esquerda, e não só no Brasil, porque aí pesam outros fatores. É a geração Z contra uma geração mais velha, é uma geração Z nos Estados Unidos que tem um sentimento pró-Palestina que talvez os mais velhos não tenham. Mas Lula consegue, com isso, trazer para dentro do Brasil um fator de tensão que é completamente alheio aqui à nossa discussão brasileira. Isso me parece um fator verdadeiramente mais preocupante e mais imediato do que qualquer posição internacional que o Brasil possa vir a ter. Evidentemente o governo... Posso acrescentar alguma coisa? Por favor, Celso, fique à vontade. Por favor, prossiga. Olha, eu estou de inteiro acordo com o Daniel, porque essa declaração do presidente contribui para internalizar no Brasil esta geografia das paixões. E, nesse sentido, ele vai contra aquilo que diz explicitamente a Constituição, que é o de construir uma sociedade fraterna, pluralista, sem discriminação, voltada para promover o bem de todos. O presidente assumiu e foi eleito com o objetivo de diminuir a polarização da sociedade brasileira. Polarização essa que foi vista por todos, inclusive por os que votaram nele, eu inclusive, como algo a ser contido. Então, com essa declaração, fora internalizar no Brasil esta geografia dos paixões, contribui para a polarização da sociedade brasileira e, nesse sentido, não contribui para a consolidação da democracia brasileira, que deve ser o objetivo do governo e de todos nós. Caio, em função do que tanto o Lorival quanto o Celso e o Daniel elaboraram agora, a minha solicitação a você, como analista político, é a seguinte: evidentemente o governo encara como um golaço a repatriação dos brasileiros, mas isto que foi criticado aqui, o governo não vê assim. Ele vê como um golaço a declaração do Lula igualando o Hamas a Israel? Sim, William. Inevitavelmente, essa questão do conflito, da guerra, ela já foi internalizada, né? Então, o Lula alimenta um pouco mais, claro, com a declaração de hoje, mas ela vem sendo internalizada desde o começo do conflito, porque houve aí sim uma vinculação do outro lado também. Vamos pegar aqui os bolsonaristas. O próprio discurso do presidente Jair Bolsonaro de mudar a sede da Embaixada do Brasil em Israel, a amizade que ele tinha com o antigo embaixador de Israel no Brasil. Não estou comparando nada o que um faz e o que o outro fez. Eu estou dizendo, já era uma questão dormente na política brasileira, né? Essa diferença da comunidade judaica estar mais próxima aos bolsonaristas, né? Haja vista empresários da comunidade judaica, haja visto o próprio assessor de imprensa, né? Que é o Fábio Van Garten, que é uma liderança, né? da comunidade judaica aqui em São Paulo. Enfim, esses blocos já estavam dividindo. O conflito retoma tudo isso. O que o Lula está falando é o que ele pensa, é o que o Partido dos Trabalhadores pensam, é o que os petistas advogam, é o que a militância nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, pelo menos alguns dos quais eu participo, e tem uma identificação ali de petistas condenando no mesmo tom, né? Jogo jogado, né? Sem fazer juízo de valor sobre o que ele falou, e super concordo com tudo que foi colocado até aqui agora. Agora, o Lula também ele se retroalimenta dessa luta política, né? E estimula isso. Foi aplaudido hoje. Era o Palácio do Planalto, se não me engano. Ele foi aplaudido por autoridades, por militantes petistas. A fala dele foi aplaudida, né? Então, assim, eu vejo, de certa maneira, um animal político querendo buscar lutas políticas para se retroalimentar politicamente. Tanto que na eleição de 22, Lula e Bolsonaro se retroalimentavam politicamente para não permitir uma ascensão da terceira via do caminho do meio. Então, isso adormeceu depois da eleição e a guerra, de alguma maneira, fez ressurgir. Celso, eu tenho mais 2 minutos antes da gente ir para o break. Eu queria a sua avaliação a respeito da capacidade diplomática brasileira no momento, de trabalhar em que direção, quando a gente considera o day after, depois da guerra de Gaza.
Eu acho que existe um dado que é o componente militar e o seu desdobramento. Mas é claro que é preciso ter uma visão estratégica de natureza política. O day after, o que fazer depois e como trabalhar uma situação que diminua esta geografia das tensões. Este conflito mudou o eixo diplomático do Oriente Médio, como todos nós sabemos. E ele tem desdobramentos que não são modestos, seja em relação aos países árabes, seja em relação ao Irã, seja em relação à Turquia, seja em relação ao papel dos Estados Unidos, seja a contestação do papel dos Estados Unidos. De maneira que aqui cabe ao governo brasileiro conduzir-se com finesse. Não? Retomando uma observação do Daniel, em matéria de política externa, é preciso ter um juízo diplomático que não subestime o que você é capaz de fazer e nem superestime aquilo que está ao seu alcance. Então, a construção disto requer sutileza. E eu penso que, no momento, esta sutileza está faltando. Não? Isso independentemente do fato de você ter o ministro das Relações Exteriores, que eu conheço, que trabalhou comigo, que é uma pessoa competente e que, naturalmente, procura trabalhar da melhor maneira possível. Mas o ministro das Relações Exteriores conduz a política externa do presidente da República. Foi assim sempre, não? Quem conduz a política externa é o presidente da República. Os outros são seus colaboradores. Digo de experiência própria, porque foi ministro das Relações Exteriores do presidente Fernando Henrique, mas quem conduzia o horizonte da política externa brasileira era o presidente Fernando Henrique. Então, se o governo Lula quer ter um lugar apropriado do Brasil no mundo, o capítulo da sua credibilidade, dos seus ativos diplomáticos é indispensável. E ele precisa investir nesses ativos diplomáticos. E uma declaração dessa natureza é uma deterioração dos ativos diplomáticos que o Brasil tem. Celso Laffer, ex-chanceler brasileiro, nosso muito obrigado aqui do WW pela sua participação. Boa noite, Celso. Boa noite, prazer estar com vocês. Pessoal, nós vamos para o intervalo. Quando a gente voltar do break, forças israelenses estão chegando já ao hospital principal em Gaza e dizem que o Hamas está escondido lá. Até já.